Ergue um pouco. Aí. O Fato Maringá fala ao vivo para falar sobre a pandemia de coronavírus. Como sabemos, nesses últimos dias o vírus está passando por um processo de interiorização no país e cidades que haviam poucos casos agora começam a sofrer com uma quantidade de contágios que são imensamente maiores do que era nos primeiros 40, 50 dias. Aconteceu assim em Sarandi e aconteceu assim também na cidade de Mandaguari. Nós sabemos, por exemplo, que ontem em Maringá teve a segunda morte e que Londrina chegou a 52 óbitos. No meio de tudo isso, no meio dessa estrada aí, nós temos a cidade de Mandaguari, que hoje tivemos a triste notícia de que chegou finalmente ao seu segundo óbito. Por conta disso, o prefeito de Mandaguari, Romualdo Batista, foi obrigado a baixar um novo decreto, um decreto que fecha bares por 7 dias e impõe toque de recolher. Nós vamos conversar com o prefeito Romualdo Batista, que gentilmente está concedendo um pouco do seu tempo precioso. Muito boa tarde, prefeito. Agradecemos a sua disposição, sua disponibilidade. Nos colocamos à disposição para que o senhor possa conversar com a sua comunidade. Prefeito, nós temos observado que esse vírus está se tornando cada vez mais letal e mais contagioso e chegando mais próximos das nossas cidades. É uma tarefa muito difícil administrar uma cidade nesse período, e eu gostaria que o senhor explicasse a necessidade de ter que colocar em prática esse decreto que fecha os bares e que também coloca em vigor esse toque de recolher. Muito boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes de O Fato. Claro que, nesse momento, medidas impopulares desta, você não pode pisar politicamente. Até porque é um momento que você está olhando para a sociedade, está olhando para a nossa gente, está olhando para a nossa família. Estamos preocupados em cuidar da saúde de todos. E nos obrigou também, e nos obriga, a fazer com que o decreto seja cumprido, que a ordem seja mantida e que a vida, acima de tudo, seja protegida. Então, neste momento, nos obrigou, a partir de números que nós temos nas mãos, das ligações que temos recebido constantemente, dos abusos dos bares, das pessoas que lá frequentam e que não cuidam-se e que não faz uso dos equipamentos. Por isso que o bar foi o primeiro a sofrer o fechamento nesses 7 dias. Assim como outras medidas também, por exemplo, temos visto que a sociedade sabe que nesses 100 dias o uso da máscara, o uso desses equipamentos é necessário para a proteção, mas que muitos não acreditam. Faz uso da máscara no queixo, faz uso da máscara no pescoço, lugar que não faz proteção nenhuma. E o apelo nosso é que a sociedade entenda que se você não fizer e cumprir à risca essas determinações, você corre o risco de levar para sua casa, para sua família, para os seus filhos, esse vírus. E a disseminação, que até 90 dias que nós passamos de pandemia, nós tínhamos um número muito pequeno. Mas essa última semana, pelo fato de flexibilizar demais o uso desses equipamentos, fez com que a proliferação e o crescimento desses casos mais do que triplicasse na cidade de Mandaguari, nos obrigando a tomar essas medidas drásticas, fazendo com que tenhamos o toque de recolher, para que as pessoas percebam que na rua não é o lugar deles ficarem, é o lugar de ficar em casa fazendo o uso de seus equipamentos, ficar com seus familiares e proteger os seus familiares. É o apelo que nós temos feito a todos. Permaneçam em casa. Fiquem em casa, que é o lugar de você fazer o zelo pela sua família e pela vida. Agora, prefeito, nós sabemos que o Brasil passa um momento bastante delicado, são 47.748 mortes,
Ontem tivemos 1.238. Londrina, nossa querida cidade do norte, chegou ontem a 52 óbitos. Ontem, em Maringá, tivemos mais um. Infelizmente, essa manhã, Mandaguari confirmou mais esse óbito. O óbito de Maringá ontem era de uma pessoa que morava aqui, mas que era natural aí também de Mandaguari, ou seja, no final das contas, somos todos aqui irmãos da nossa região. E o Paraná tem sofrido bastante também com isso. Ontem chegamos a 406 óbitos em todo o estado. O próprio governador do estado ontem disse consciência, nós precisamos de consciência. O secretário Beto Preto também repetiu. Serão 2 semanas, 3, 4 semanas muito difíceis. O senhor acha que, diante de todo esse quadro catastrófico que tem um pouco em torno a nós, mas que acabou não chegando em cidades como Mandaguari, por exemplo, como Jandaia, ou como Marialva, que as pessoas tenham se descuidado um pouco justamente porque achando que, de repente, o vírus não chegaria? Qual é a mensagem que o senhor gostaria de passar? Nós temos 2 pontos. O primeiro, o tempo, ele agora tem indicadores mostrando que por esses próximos 60 dias, nós teremos um aumento muito significativo da evolução desse vírus. O outro é porque demoramos algum tempo fazendo nossos cuidados, fez com que a população entendesse que isso não fosse acontecer. E eles acabaram aí tomando medida de relaxamento e permitindo que o vírus pudesse crescer num momento assim muito rápido e trouxe essas consequências. Falta de apelo nunca foi, porque nós sempre tivemos vigilante com a nossa equipe, solicitando que todos fizessem a sua tarefa e cuidassem. E hoje, por esse descuido, faz com que a gente tenha que tomar medidas sérias, essas medidas aí que não são confortáveis, como fechamento de bares, com a diminuição do horário do funcionamento do comércio em algumas atividades, com aumento só do delivery, e ao mesmo tempo também o toque de recolher para que as pessoas percebam que o lugar dele é ficar em casa, não é na rua. Que na rua, para correr esse risco todo, nós sofremos aí muito e podemos levar para dentro de nossa casa aí esse vírus e contaminar nossas famílias. Portanto, o melhor remédio que nós temos por um momento ainda é o isolamento. É o zelo com a nossa família, é o cuidado que devemos ter e o uso dos equipamentos, principalmente o da máscara. Se você tem necessidade de ir para a rua e não tem como evitar, então vá com seus equipamentos. Use o álcool no momento oportuno, em todos os lugares, faça a sua higienização e use máscara. É o mínimo que nós podemos fazer. É muito difícil agradar a todos, né? Tem até uma pessoa que está nos seguindo aqui dizendo justamente isso, né? E, por um outro lado, o município sofre também com perda de empregos, com empresas em dificuldades, e tudo isso nos faz pensar que vai chegar o momento em que sairemos dessa pandemia e, para isso, precisamos começar a pensar desde já o que o município de Mandaguari está fazendo junto com a sociedade civil organizada para se preparar para uma recuperação não só das finanças do município, mas também de toda a sociedade. Olha, essas medidas têm sido amplamente discutidas com a nossa associação comercial. Claro que nós temos ainda um privilégio de Mandaguari ser uma cidade industrial, com empresas cinquentenárias que têm seus empregos hoje e vendas fora do município. Isso tem mantido o emprego, até porque nós temos tido o número positivo de emprego em Mandaguari até o dia de hoje. Mas isso não significa que a gente não tenha que também trabalhar direcionando para esse lado também, e do zelo do lado financeiro. Eu sei que, em primeiro lugar, é a parte da saúde, mas, paralelamente, trabalha o lado financeiro. E a gente precisa de cuidar disso. Então, é fazendo com que as pessoas que empreendem em Mandaguari também, têm as suas atividades, também não possam ser tão sacrificadas, tanto na atividade comercial como na atividade industrial, para que, assim que possamos aí, de fato, ver essa pandemia aí vencida ou sendo superada, a gente consiga andar a passos largos numa recuperação financeira o mais rápido possível e devolver o equilíbrio e a tranquilidade para todo o cidadão de Mandaguari. Eu fiz essa pergunta para o senhor justamente porque foi uma pergunta que nós fizemos ao prefeito de Maringá, Ulisses Maia,
Anteontem realizamos uma longa entrevista com ele para repercutir os mais de 600 casos, os 600 casos, na verdade, que tivemos somente no mês de junho que já trouxe 4 mortes para a cidade de Maringá, muitos contágios, e que também traz a preocupação da necessidade de um novo lockdown, que nós já tivemos aqui 30 dias de paralisação, onde mais de 100 empresas e mais de 2.000 empregos foram perdidos. Mas foi isso também que fez com que a cidade tivesse tão poucos óbitos. Eu gostaria de perguntar para o senhor, na verdade, vou repetir aquilo que nós dissemos aqui para o prefeito, né? Eu não gostaria pessoalmente de estar no lugar de um prefeito, nesse que é um ano político e que tantas pessoas têm a ambição, né, de chegar a ocupar o cargo de primeiro cidadão. Eu gostaria de perguntar para o senhor como é ser prefeito em um período tão difícil, um período de pandemia, e temos que lembrar que nós tivemos também a dengue e outras dificuldades, né, relacionadas à administração. Como é administrar a cidade nesse período, prefeito? Talvez essa última administração que nós estamos fazendo aí, compreendendo 2017, 2020, seja a mais desafiadora de todas. Pelas crises que enfrentamos. Ora, a dificuldade do governo federal, ora, a dificuldade da crise hídrica, a dificuldade hoje da pandemia, a dificuldade que nós tivemos com a dengue, agora com o Covid-19 aí, essa perda significativa de arrecadação, isso mostra que temos que nos desdobrar, fazer economia ao extremo, para que você possa, no mínimo, equilibrar suas contas e honrar os compromissos que todos os dias ele bate à nossa porta. Então, estar prefeito no dia de hoje, eu diria para você que é mais do que uma missão. Isso aqui é um apostolado, podemos dizer assim, porque é difícil demais. E eu sei que daqui uns dias nós teremos uma cadeira com disponibilidade para aqueles que sonham em fazer uso dela e colocar o seu nome também para disputar. Hoje tem sido difícil, mas eu tenho uma leve impressão que o início do próximo governo será tão difícil ou mais difícil do que o que nós vivemos hoje. Claro que todo esse cenário será superado e nós teremos dias melhores. Claro que vamos ter. O interessante é que tenhamos pessoas que tenham vontade de ceder uma parte de sua vida para poder servir a sua comunidade e o lugar onde ele ama. Porque essa aqui é uma marca. Para deixar esse nome na história, precisa de suor, determinação e foco para trabalhar. É o que nós temos feito para a cidade de Mandaguari. Isso mostra também, né, prefeito, que ocupar um cargo público, ser político, não deve ser por ego, né? Porque o senhor mesmo disse que é uma missão, mas na verdade sempre foi uma missão, né? As pessoas não devem se ocupar de política se não quiserem trabalhar para a cidadania. Por favor, eu gostaria que o senhor enviasse uma mensagem diretamente para o seu cidadão, para o cidadão de Mandaguari, que se mostrou muito virtuoso, principalmente nessa primeira fase da pandemia, quando obedeceu efetivamente. A gente acompanhou aí os decretos da prefeitura e a gente percebeu que não houve tanta dificuldade naquele período inicial em que ninguém usava tanto a máscara. Depois, quando se pediu para usar a máscara, as pessoas começaram a usar. E, finalmente, agora houve um pouco um relaxamento, mas não só em Mandaguari, aqui em Maringá também. Não sei se aí em Mandaguari se prevê algum tipo de sanção para quem não obedece esse tipo de... principalmente o uso da máscara. Eu gostaria que o senhor mandasse essa mensagem, olho no olho, para cada cidadão aí de Mandaguari e também todos aqueles que estão nos assistindo. A toda a família de Mandaguari. Primeiro, o meu agradecimento por entenderem que esse momento que passamos sendo tão difícil, muitos têm contribuído, têm feito a sua tarefa, têm se protegido, têm nos ajudado. E eu quero acreditar que os comerciantes, os empresários, também que têm somado às atividades nossas aqui públicas, têm auxiliado muito. E eu tenho certeza que dias melhores virão e não deve demorar. Principalmente se todos, porque essa missão não pode ser do prefeito, ela não pode ser dos vereadores, essa missão é de cada cidadão. Se todos nós juntarmos as nossas forças e trabalharmos para o bem comum, muito breve venceremos esse coronavírus, ou vamos colocar ele no lugar que ele merece ficar, para que a gente possa ter a vida abundante e voltarmos às nossas atividades com mais tranquilidade, podermos nos encontrar,
podemos fazer aí um belo almoço, podemos ter aí as nossas reuniões e podemos aglomerar futuramente. Mas o momento ainda é de exigência. Que façamos assim, que cuidemos, que fiquemos em casa e que façamos uso das máscaras e nos protegemos para proteger também os nossos familiares. Agradeço a todos. Uma última coisa, prefeito, me lembrei agora que o senhor também tem uma outra função muito importante, que o senhor é presidente da AMUSEP, né? E isso comporta também uma relação de sinergia também com os outros prefeitos. E mesmo em tempos de pandemia, imagino que isso continua, né? Para todos os prefeitos da nossa MUSEP, são 30 prefeitos. Inclusive, hoje nós tivemos uma reunião na SIM para recebermos aí alguns benefícios, algumas máscaras, algum material que eles cederam gentilmente para a MUSEP e para cada prefeito. Máscara para o enfrentamento hoje dos médicos, dos enfermeiros, essa máscara aí que é a N95, onde ela é propriamente para os médicos e para os enfermeiros, e foram distribuídos gentilmente pela SIM. Então, eu quero agradecer também esse momento, essa oportunidade que nós tivemos hoje de reunirmos com os prefeitos da MUSEP, e que todos também receberam esses benefícios hoje da SIM. E, de uma forma muito positiva, nós temos buscado fortalecer todos os prefeitos, porque juntos nós somos muito mais fortes e temos mais força para poder fazer o enfrentamento desse grande vírus aí que tem nos incomodado muito e tirado o sossego de todas as famílias. Certo de que isso logo vai passar e que possamos, na nossa MUSEP, poder encontrar com cada um dos prefeitos. E temos feito para eles, para cada prefeito desse, alimentar com todos os conhecimentos e com tudo que vem acontecendo, tanto a nível de Estado do Paraná, através da CESA, como do governo federal, através da nossa parte de saúde, tudo aquilo que é de informativo nós temos colocado num canal que nós temos aberto para cada um dos prefeitos. E aí eles poderem tomar as suas ações, suas atitudes, as suas medidas baseadas nessa parte que realmente está acontecendo. E ter certeza de que as suas ações serão muito mais produtivas. É a missão que eu deixo para cada um deles. Parabenizo, porque são prefeitos que têm a sua determinação e que buscam, juntamente com a sua comunidade, fazer sempre o melhor. Acredito que nós vivemos um dos melhores tempos para prefeitos, que tem que se desdobrar para trabalhar e cumprir aquilo que prometeu em campanha, que é servir a sua cidade, é servir o seu povo, servir a sua gente. Vejo que todos os nossos prefeitos têm feito isso aqui com equilíbrio e com muita seriedade. Parabenizo a todos também. Prefeito Romualdo Batista, muito obrigado pela sua participação, boa sorte e parabéns pelo trabalho que o senhor tem feito aí para controlar, para governar esse município em um momento tão difícil. Sempre à disposição. Um abraço a você, um abraço a todos os ouvintes. Um abraço para o senhor também e para toda a comunidade de Mandaguari. Pois é, esse foi o prefeito de Mandaguari, Romualdo Batista, sempre muito atencioso, participando. Nós que já conversamos muitas vezes com ele, em ocasião das reuniões na MUSEP, e nós temos que lembrar que, assim como o prefeito Romualdo Batista, outros prefeitos estão lutando para controlar, primeiro, a epidemia de dengue que nós tivemos. Depois o prefeito mesmo falou aí da questão da crise hídrica que afeta o estado e agora essa pandemia que nos coloca todos em uma situação em que você se vê obrigado a se distanciar até mesmo de sua família. Mas isso se faz para que nós possamos sair mais rapidamente e, com certeza, esperando poder voltar à normalidade. Portanto, Mandaguari confirmou hoje seu segundo óbito e entrou em vigor hoje esse decreto que durará, que por 7 dias fechará os bares e que impõe toque de recolher. Isso para que as pessoas possam se concentrar e voltar a fazer aquilo que elas já estavam fazendo, que é respeitar o distanciamento, usar a máscara, usar o gel, e não ficar com a impressão de que acabou ou que só vai afligir outras cidades e outras realidades. Gostaria também de lembrar que nós estamos entrando no inverno e que as dificuldades vão ser muito grandes, mas somente se a gente não se proteger. José Carlos Leonel, de O Fato Maringá, para você que quiser nos acompanhar, entre lá no nosso site, ofatomaringá.com.br, acompanhe a gente também
aqui nas redes sociais. Uma boa tarde para você.